uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Eu acabei de descobrir que eu li na nova versão Almeida atualizada. Ele deve ter botado na NVT. Não sei se muda muito, mas tudo bem. E eu quero que nós pensamos algumas coisas, venhamos a pensar algumas coisas, alguns fatos que a bênção de Deus proporciona à sua e à minha vida. Primeiro, Deus fala para Abraão que ele faria dele uma grande nação. Mas primeira coisa o que Abraão fez para atrair a bênção de Deus sobre a vida dele? O que Abraão fez para atrair a bênção de Deus sobre a vida dele? Uma coisa que você precisa pensar e concordar é que Abraão aqui não fez nada para atrair a bênção de Deus sobre a vida dele. Deus pensou Abraão, Deus escolheu Abraão e Deus abençoou Abraão. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a bênção de Deus representa o seu favor. A bênção de Deus sobre nós representa o favor de Deus sobre nós, independente de quem eu sou. Porque tem horas que nós achamos que nós precisamos fazer alguma coisa para atrair o favor de Deus. Querido, o favor de Deus é nos concedido em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que ter confiança, tem que ter convicção, que a bênção de Deus representa o favor de Deus, independente de quem você é. E eu posso até falar mais uma coisa. Talvez para algumas pessoas isso pode arrepiar. Talvez para algumas pessoas isso pode até trazer indignação. O favor de Deus é sobre nós, independente até do que a gente faz. Porque se eu for pensar em graça, graça é justamente isso. Graça significa que não há nada que eu possa fazer que vai fazer Deus me amar mais. E não há nada que eu possa deixar de fazer que vai fazer com que Deus me ame menos. Isso é graça, isso é favor. Então, a bênção de Deus representa o seu favor independente de quem eu sou. Uma outra coisa que eu quero que você pense comigo sobre a bênção de Deus é que a bênção de Deus me faz superar limites. É interessante que Deus está falando para Abraão que vai fazer dele uma grande nação, para um homem que não tinha filhos, para um homem que tinha uma mulher estéril. Então, o que isso quer dizer para nós? O que isso nos ensina? É que a bênção de Deus me faz superar os meus limites. A bênção de Deus me faz superar os meus limites. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 30. Faça desse versículo o seu versículo. Se você tem esbarrado com os seus limites, com as suas limitações. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 30. Diz aí: com tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. Vou ler de novo. Com a tua força posso atacar qualquer exército. Com meu Deus posso saltar qualquer muralha. E quando eu penso sobre essa questão de muralha, eu penso sempre em algo interior. Não penso em algo só exterior, mas em algo interior. Porque as maiores muralhas que eu e você temos que pular estão dentro de nós. Então ele diz assim: com meu Deus eu posso saltar qualquer muralha. Então uma coisa que você precisa pensar:
a bênção de Deus está sobre você, está sobre mim, para superar os nossos limites. Quais são os limites que você tem lutado nesses dias? Eu tenho tido uma dificuldade muito grande de concentração nesse momento. Uma dificuldade muito grande para estudar, muito grande, muito grande. E é interessante que na semana passada foi a semana de provas na faculdade. E eu posso falar para vocês que eu fiquei muito angustiado de como é que eu faria frente às minhas provas, visto que eu estava com dificuldade de estudar. Como é que seria isso? E aí eu lembro que eu tentei estudar, mas não foi, a coisa não fluiu como eu queria que fluísse, a coisa não aconteceu como eu queria que acontecesse. Eu falei, agora vamos para a prova. Vamos para a prova. E aí você pode pensar, mas a faculdade está sendo online, a prova é online, então o pessoal troca, né, mensagens, né, compartilha, olha, se acontece isso não me pertence. Nem sei se acontece, porque isso não me pertence. E aí eu fiz as minhas provas, fiz boas provas, gostei das provas que eu tinha feito. E é interessante, quando eu olhei a nota, eu falei assim, não. Eu posso dizer para você que nesses dias, semana passada, Deus me fez superar limites. Me fez superar limites. Porque eu comecei a ver que eu tirei o máximo nas disciplinas que eu estou fazendo. Eu falei, Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom. Porque eu preciso pensar e ter a convicção de que a bênção de Deus me faz superar os meus limites. Os meus limites. E eu sei que nesse momento, nós continuamos sendo esticados de todas as formas, de todas as maneiras. Nós estamos sendo esticados, estamos sendo levados ao máximo da nossa capacidade, não só física, não só espiritual, mas mental, emocional. Eu sei disso. Por isso que você precisa ter essa convicção. A bênção de Deus me faz superar limites, porque com Ele eu posso saltar muralha. Com o favor dEle eu posso saltar muralha. Com o favor dEle eu posso enfrentar aquilo que para mim parece ser muito difícil. Parece ser muito difícil. Uma outra coisa que eu quero que você pense junto comigo sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus não requer a minha ajuda. Se você for lembrar da história de Abraão e Sarai, você vai lembrar que chegou o momento da vida deles que eles cansaram de esperar pelo cumprimento da promessa. Então vamos dar uma ajudinha a Deus. Sarai vira para Abraão, deita com a minha serva Agar. É através dela que nós vamos ter o filho prometido. Só que não era isso. E esse ato deles gerou um problema. Por isso que eu gosto daquele versículo inicial que eu abri o culto, esse momento agora da palavra, como está na NVT, que diz assim, na NTLH, a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-lo. Deus não precisa da sua ajuda, da minha ajuda, para nos abençoar. Não precisa. Não precisa. Então a bênção de Deus não requer a nossa ajuda. Uma outra coisa que é bom nós considerarmos sobre a bênção de Deus. A bênção de Deus é tão importante, que você vai lembrar que Jacó lutou com Deus para que Deus o abençoasse. E é interessante que quando Deus abençoa Jacó, aquela bênção muda o destino de Jacó. Aquela bênção
muda o caráter de Jacó. Aquela bênção muda o nome de Jacó. É interessante que para o judeu o nome significava o destino. O nome significava aquilo que a pessoa era. Falar um nome era denunciar o que a pessoa era. E quando você pensa no nome Jacó, você vai pensar num nome que diz para as pessoas: não confia muito nesse cara não. Porque Jacó significava enganador. Então, quando como é seu nome? Jacó. Eu falei, mantém o pé atrás, porque não é bom confiar neste cara. Só que quando Jacó, e era interessante, que era algo que mexia tanto nele, e que ele queria tanto uma mudança, que por isso, ele, quando se encontra com Deus, ele agarra Deus e fala assim: eu não te deixo sair enquanto tu não me abençoares. Você encontra isso lá em Gênesis 32, a partir do versículo 24. João, se você puder colocar para mim na nova versão Almeida atualizada, NAA, eu te agradeço. Gênesis 32, a partir do versículo 24, diz assim: Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. É interessante que eu quero frisar esse Jacó ficou sozinho, porque os momentos mais significativos com Deus, nós vivemos sozinhos. Quando Jacó ficou sozinho nesse momento aqui da vida dele, com Deus, ele teve um momento singular, um momento transformador. Então aqui fala, Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este, que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Ele respondeu: enganador. Ele respondeu: aquele que as pessoas temem, que pode trazer prejuízo a elas. Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Escuta isso que o anjo fala para ele: você não será mais chamado Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Querido, é justamente isso que Deus quer, que a bênção de Deus faz conosco. Deus faz, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, significa até mesmo a fraqueza de Deus. Por que a fraqueza de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Porque é Deus falando para nós que merecíamos o contrário da bênção dele. É Deus dizendo para nós: continua, porque a minha bênção é sobre você. Eu escolhi dar continuidade, eu escolhi fazer a tua vida radiante, eu escolhi fazer com que a tua vida fosse muito mais do que você sonhou para ela, porque o meu sonho para ti é muito mais alto, os meus caminhos para ti são muito mais altos do que você mesmo tem imaginado para você. E é interessante que diz aqui que ele apenas não lutou com Deus e prevaleceu, ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E quando você vai na história de Jacó, você vai ver a luta dele com os homens e prevalecendo sobre os homens. Meu querido, a bênção de Deus faz tudo isso
na sua e na minha vida. Deus é vencido, porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu enquanto uma parte do caráter dele dizia, o homem tem que morrer. A outra parte dizia assim, não, eu preciso salvar o homem. A justiça dizia, o homem tem que morrer. O amor dele dizia, não, eu vou substituí-lo. E eu quero que você tenha isso na mente e no seu coração. A bênção de Deus representa o favor dele, independente de quem você é. A bênção de Deus nos faz superar os nossos limites. E a bênção de Deus não requer a minha ajuda. A bênção de Deus, ela muda o meu e o seu destino. Amém? E quando nós pensamos nisso, nesse tempo, nesse mês de maio, que estamos falando da bênção da família, essa bênção que está sobre nós, está sobre a nossa família, e nós precisamos administrar esta bênção, para que toda a nossa geração, todas as pessoas que compõem a nossa história, possam provar profundamente a extensão, o cumprimento desta bênção de Deus. Fique em pé onde você está. Quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Se você está com a sua família, fica de pé com a sua família, pega na mão dos seus familiares, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque o teu favor é sobre as nossas vidas. O teu favor é sobre as nossas casas. O teu favor é sobre as nossas famílias, Pai. O teu favor é sobre tudo aquilo que envolve a nossa existência. Eu quero agradecer ao Senhor, porque independe de nós. É uma decisão tua. O Senhor decidiu nos abençoar. O Senhor decidiu fazer da nossa existência significativa. Porque quando a nossa existência se torna significativa a cada ano, o nome do Senhor é honrado, glorificado e engrandecido, Pai. Que essa bênção, Senhor, que está sobre nós, que está sobre as nossas casas, traga harmonia no meio familiar. Aqueles casais que estão tendo problemas entre si, aqueles casais que estão tendo problemas com seus filhos, oh Deus, aquelas famílias que estão tendo problemas de relacionamento, Pai, que a bênção do Senhor traga harmonia, traga paz, traga entendimento, traga liberdade para o perdão, Senhor. Para que não haja amargura, não haja ressentimento, que os corações feridos sejam sarados, Pai, sarados pela bênção do Senhor, pela bênção do Senhor. O Senhor sabe que cada um traz no coração um desejo intenso neste momento. Cada um traz no coração um desejo que a tua bênção repouse sobre. O Senhor sabe os aspectos, o Senhor sabe as situações, e eu quero rogar a Ti, ó Pai, que a bênção do Senhor traga a realidade que o Senhor destinou no teu coração, que todas as maldições, Pai, sejam agora removidas e repouse no lugar delas a tua bênção, porque a tua bênção, Senhor, nos guarda, nos protege de toda maldição. E eu quero declarar a realidade da tua bênção. Coloca a sua mão sobre a tua cabeça,
Oh, Senhor, a nossa mão sobre as nossas cabeças agora simbolizam as nossas mãos, as tuas mãos, melhor dizendo, sobre as nossas cabeças, ordenando a tua bênção, ordenando a tua bênção, Pai. Vai imaginando, traz à sua memória as áreas da sua vida que você quer que a bênção de Deus toque neste momento. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ministra, Senhor, ministra, Senhor. Ministra sobre as emoções. Ministra, Senhor, ministra sobre o físico, Pai. Ministra, Pai, ministra. Oh Senhor, vai orando por você, vai orando por você. Oh Deus, oh Deus, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder, Pai, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder. Aquele que está preso em qualquer vício, Senhor, quebra agora o poderio desse vício, Senhor. Todas as amarras malignas caiam por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministra sobre a sua vida, ministra sobre a sua vida. Oh Deus, glorifica assim o teu nome, exalta assim o teu nome, exalta assim o teu nome, Senhor, exalta assim o teu nome nas nossas vidas, no nome de Jesus, no nome de Jesus.